Glória a Jesus, glória a Jesus. Bom estar na casa do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número. Apenas a parte B do versículo diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Tome seu assento, adore o Senhor. O texto que nós lemos, ele é um texto muito rico, ele é um texto poderoso, ele é um texto que nos faz enxergar que muitos de nós vivemos uma vida hoje em que é mais uma vida de escolhas nossas do que uma vida de escolha de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele veio primeiro para nos dar vida, porque havia uma sentença e um decreto de morte sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia diz que a cédula que era para contra nós, ela foi cravada na cruz do Calvário. O contrato que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. E eu estava orando ao Senhor essa semana sobre a palavra que o Senhor queria que eu ministrasse nessa manhã. E o Senhor me deu uma palavra, e diferente de outros dias, o Senhor também me deu um tema dentro dessa palavra. E eu quero ministrar para você hoje sobre os 4 pilares de uma vida extraordinária com Deus. Me ajuda a pregar aí, até que você se desperte e diga assim, existem alguns pilares, mas hoje vamos falar de 4. Pastor, quais são esses pilares? Nós vamos entender aqui no decorrer da mensagem que esses pilares eles são fundamentais para uma vida cristã e principalmente para uma vida extraordinária em Deus. Principalmente para aquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. E eu já começo aqui, querido e amado irmão, dizer que nós vivemos um tempo em que essa geração de crentes tem vivido uma vida comum, tem vivido uma vida normal, uma vida em que resumiu o Evangelho a estar na igreja, a cantar louvores, a adorar ao Senhor, a estar na comunidade de crentes, mas não está vivendo mais uma vida do extraordinário de Deus, não tem mais experiências espirituais, não consegue mais viver o novo da parte do Senhor. Bem, na verdade, nós vivemos um tempo em que muitos acreditam que estar em Cristo, ou viver aquilo que Cristo quer para nós, significa padecer necessidade, significa até viver uma vida de miserabilidade. E eu quero te dizer que não é isso o que Deus quer para a sua vida. O texto que nós lemos é o texto que vai diretamente contra esta verdade, porque a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida. Então, se você entrou aqui nesta manhã e tem se considerado morto, através do louvor que foi cantado, da palavra aqui ministrada, eu quero te ministrar sobre o teu coração hoje. Recebe vida aí, e mesmo que o cenário seja para desistir, como diz o louvor, eu já começo pela inspiração da palavra do Senhor, ministrar sobre o seu coração dizendo: recebe vida aonde foi decretado morte. Mas eu não vim aqui dizer qualquer vida, não. Eu vim aqui dizer para você uma vida extraordinária, uma vida abundante do Senhor. E para que isso aconteça é necessário nós termos o primeiro pilar. Pastor, qual é o primeiro pilar? É o pilar da fé. Olha para quem está do seu lado e diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha para mim, não é a fé que muitos vivem.
vivem. O que é a fé que muitos vivem? É a fé que Paulo vai dizer que não pode existir na vida de Timóteo. Paulo escreve ao jovem Timóteo dizendo: Timóteo, eu te conjuro, eu te peço que desperte a fé não fingida, que desperte a fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo dizendo: ei, você veio de uma família que sabe o que é fé, você veio de uma casa em que a fé era aplicada. Traz de volta, Timóteo, a fé que não é fingida. Pastor, o que é a fé que não é fingida? É aquela fé real, é aquela verdadeira. E o que é a fé fingida? É o que está acontecendo em muitas igrejas, é o que está acontecendo na vida de muita gente. Você crê que Deus vai operar, creio, mas ele sai do lugar e não muda a história, não acontece nada. É porque eu creio, porque todo mundo crê. Eu creio porque eu não quero passar vergonha. Eu creio porque eu vou com todo mundo. Mas a fé não fingida é aquela que Cristo vai dizer que se tivermos do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover um monte. Eu quero aqui abrir a oportunidade para dizer para você, querido e amado irmão, que a fé é a particularidade, ou é o momento pelo qual na terra nós movemos o céu. Eu vou repetir: a fé é o momento pelo qual na terra nós movemos o céu. E pastor, o que é fé? Vamos para Hebreus capítulo 11. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova e a certeza das coisas que se espera. Pastor, traduz para mim, vou traduzir. Fé é crer naquilo que não existe, trazendo a existência como se real fosse. Fé é dar um passo sem saber que tem chão, mas crendo que aquele que criou todas as coisas, na hora que você der um passo, vai criar o chão. Fé é você exercer, fé é você viver. Não é algo falado, não é algo filosófico, não é algo metafórico, é algo vivido. E para que isso aconteça, eu preciso praticar a fé. A fé ela é praticada. E a fé é tão importante, é um pilar tão importante, que a primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir o quê? Diga para quem está no seu lado, diga assim: sem fé, sem palavra, não tem vida com Deus. Porque, pastor, eu preciso crer que Ele existe. Se eu não crer que Ele é meu provedor, Ele não será. Se eu não crer que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele não vai curar. Se eu não crer, não adianta, querido e amado irmão, eu ficar pedindo para os outros crer por mim, se eu não creio. A primeira coisa que eu preciso fazer, e isso se trabalha em oração, é: Deus, acrescenta a minha fé. Deus, faça com que eu tenha fé, faça com que eu viva a fé, faça com que eu desfrute de fé. E a fé é uma consciência pura em Deus. É crer. Você vê fé em muitas religiões aí. Você vê gente fazendo sacrifícios. Você fala no seu conhecimento, fala: para que tudo isso? É porque creu naquilo. É porque acreditou naquilo. Ah, se nós tivéssemos a fé que alguns têm. Ah, se nós confiássemos aqui, como alguns confiam aí em outros deuses, a nossa vida seria diferente. Paulo diz: já não ando por vista, mas eu ando por fé. Paulo vai escrever aos Filipenses, todo mundo gosta desse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem conhece esse texto, diga glória a Deus. Mas todo mundo esquece de ler o verso 12, porque no verso 12 Paulo ele vai dizer assim: olha, eu sei estar alegre, como eu também sei estar abatido. Eu sei ter fartura, como eu também sei passar necessidade. Paulo está dizendo: ei, eu não vivo, a minha fé não é movida pela circunstância, a minha fé não é movida pelo que está acontecendo. Eu creio nele, independente do que está acontecendo, porque ele é, e não é as circunstâncias que definem quem ele é o que ele é que define as circunstâncias. E eu posso mudar as circunstâncias pela fé que eu tenho nele. É por isso que alguém vai para o hospital e não volta, mas outra alguém entra e ele tem um encontro com Deus, a fé dele é renovada, a vida dele é mudada, e ele sai de lá em fé dizendo: Jesus cura, Jesus transforma, Jesus renova, Jesus levanta. Por que isso? Porque ele exerceu a fé.
Quando eu ando em fé, quando eu creio, é palpável. Agora, quando eu acho que a força do meu braço, a minha amizade, o meu talento, a minha fama, o meu poder, o meu dinheiro, a minha aparência ou qualquer outra coisa, aí a fé fica de lado. Mas quando eu ando, fé o que é? É andar com os olhos fechados, sendo guiado por aquele que é poderoso para conduzir a minha vida, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha é limitada, é pequena, é terrena, é temporária, mas a dele é grandiosa, sabendo que os pensamentos dele são maiores do que os meus e que os seus caminhos são mais amplos do que os meus. E é isso que é fé, é entender que ele pode mais. Aí a gente vai cantar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu já contei a história desse louvor. Esse louvor foi escrito depois, durante a guerra do Vietnã, por um casal que estava querendo ter filho e dizia: como é que eu vou ter filho nessa crise, guerra, o país no caos? E aí o Senhor Jesus ministra o coração dele dizendo: olha, se você crê que eu estou vivo na sua vida, se você crê que eu vim trazer vida, se você crê que eu vim trazer não apenas vida, mas vida em abundância, creia no amanhã, porque eu estou vivo. Eu quero te dizer que se você tiver fé, ele cuida do seu emprego, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, ele cuida do seu ministério, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua saúde, ele cuida de tudo, porque ele é o seu Senhor. Fé é o único caminho, é uma das poucas coisas no mundo natural que move o espiritual. Aí não tem como quantificar, mensurar. O texto vai dizer que por muitas das vezes os discípulos vão agir ali quando Jesus estava e não vão curar, não vão expulsar demônio, não vão fazer nada. E Jesus está toda hora dizendo: vocês são uma geração de pequena fé. Trabalhe essa fé, aumente essa fé, mude essa fé. Uma das coisas que mais faz a gente perder a fé é o medo. Quantos têm medo de viver as coisas de Deus? Porque é algo que não é conhecido, que não é divulgado, é algo que para alguns vendem como se fosse algo muito difícil de se viver. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você praticar a sua fé nas coisas pequenas, as grandes serão possíveis. Por que será que alguns oram e Jesus cura e outros oram e Jesus não cura? Por que será que alguns oram e vivem uma vida plena, uma vida próspera, e outros vivem uma vida difícil de miséria? Por que será? Será que parece que Deus é injusto? Não parece quando a gente olha? Não é. É que alguns entenderam e mudaram a chave, e ligaram a chave da fé, e já não estão andando mais por vista, estão andando por fé. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos pregar a palavra, porque como crerão se não há quem pregue? Olha para quem está ao seu lado, me ajuda a ministrar nesta manhã e diga assim: peça para Jesus acrescentar a sua fé. A Bíblia vai dizer que um homem olha para o outro homem e diz assim: olha, vou te dizer uma coisa. O que foi? Sobre a minha palavra não vai chover. Eu não vejo Deus mandando Elias. Eu vejo ele dizendo assim: sobre a minha palavra não vai chover. Obviamente Elias era direcionado pelo Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui: uma palavra, a fé, muda a história. Em Cristo você vai ver um centurião, não crente, romano, não era praticante, não conhecia nem direito, mas ele sabia quem estava diante dele. E quando você sabe quem está diante de você, as coisas mudam. E ele vai dizer: olha, eu tenho autoridade para mandar soldado ir, soldado vir, soldado ficar, soldado ir embora. Eu quero te dizer uma coisa: eu não sou digno que você entre na minha casa, porque eu sou pecador, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ao ouvir uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela diz: se somente eu tocar na orla, eu não quero nem que ele olhe para mim, não precisa falar comigo, mas se eu tocar na orla, eu serei curada de uma enfermidade de 12 anos. No mesmo dia tem um pai olhando e dizendo: a minha filha, ela está morrendo, o negócio está feio, corre lá, Jesus, entra na minha casa, traz vida para minha filha, traz saúde. A notícia chega antes de Jesus ir: morreu, Jairo, acabou, não tem mais jeito, Jairo, já era. Mas ele estava com fé, e diante dele estava a vida.
O problema é que às vezes a gente tem que ser prensado para exercê-la, quando deveria ser natural. Por que a gente só crê quando o câncer bate a porta? Por que a gente só crê quando o médico diz, acabou, não tem mais jeito? Por que a gente só crê quando a cirurgia está marcada? Porque parece que precisa esgotar as possibilidades humanas para começarem as possibilidades divinas, quando na verdade nós deveríamos usar em fé mesmo com possibilidades humanas. Por quê? Porque há alguém que vive no natural, mas Deus tem levantado uma geração nesse último tempo que vai viver o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias Joel vai profetizar que Deus derramaria sobre o teu espírito, sobre toda a carne, e alguém já começa a profetizar, e alguém já começa a falar línguas estranhas, e alguém já começa a sentir a graça, e alguém já começa a fluir o poder de Deus. Eu não sei qual é a geração que você faz parte, mas eu quero te mostrar. Vem com a geração do poder de Deus, vem com a geração que vive fé, vem com a geração que quer viver o extraordinário. Não bastasse o primeiro pilar, nós temos que ter o segundo. Pastor, qual é o segundo pilar? Diga, conhecimento da palavra. Oséias vai escrever que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Nós vivemos um tempo em que as pessoas acreditam mais em quem fala de um podcast do que o que está escrito na palavra. Em quem chegou agora, sentou na janela e disse que 2000 anos de evangelho, 2000 anos de pregação não serve para nada. Agora ele inventou a roda. Agora tem que ser do jeito que ele fala. E o pior de tudo é que alguém toma tudo que esses camaradas falam como verdade. E por que é assim? Porque mesmo antes da internet a heresia já existia na igreja. E por que existe heresia? Porque o povo não conhece. Por que existe fogo estranho no altar? Porque ninguém sabe o que é fogo verdadeiro. Por que existe um monte de profecia mentirosa? Porque ninguém sabe o que é profecia verdadeira. Por que tem um monte de palavra de autoajuda, distorção? Por que tem um monte de pregação aí que não tem conceito bíblico, não tem nada de Deus? Porque o povo não conhece o que é de Deus. Para eu conhecer o que é certo, o que é errado, eu primeiro preciso conhecer o que é certo. As irmãs que aqui cozinham só podem dizer se o feijão está sendo feito de forma correta, se o arroz está sendo feito de forma correta, se souberem cozinhar. Se não souberem, alguém vai falar, é desse jeito, a gente vai falar, tá bom. É a geração que mais tem acesso à informação, mas infelizmente tem mais acesso à informação errada. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quer ser um bom pai, a Bíblia ensina. Quer ser um bom marido, a Bíblia ensina. Quer ser uma boa mãe, a Bíblia ensina. Quer ser um bom obreiro, a Bíblia ensina. Quer ser um bom pastor, a Bíblia ensina. Quer ser um bom filho, a Bíblia ensina. Quer ter uma vida transformada, a Bíblia ensina. Quer ter uma vida próxima, a Bíblia ensina. Tudo a Bíblia ensina. E por que muitos vivem e outros não? Porque conhecem. Eu disse que a fé é a manifestação humana ou terrena para mover o céu, sim ou não? Enquanto a fé é a manifestação humana terrena para mover o céu, a palavra, o efeito da palavra é o céu movendo a terra. Acho que você entendeu. Enquanto a fé move o céu, a palavra move a terra. Porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca do homem e da mulher de Deus não volta vazia, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele vai dizer, olha, vão levar vocês perante o Sinédrio, vão tentar julgar vocês, mas fiquem tranquilos, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque ao abrir a boca de vocês, o meu Espírito falará por vós. Eu quero te dizer que quando você abre a boca na direção de Deus e mediante a palavra, abre, vamos colocar aqui, um portal espiritual ligado no céu. E nesse mesmo momento acontece um efeito espiritual. E a palavra que sai da sua boca, ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem ousadia, ela tem efeito. E como efeito ela precisa gerar algo. Agora olha para mim. Olha para mim. Se eu dou
bastante sobre isso. A Bíblia diz que o cego clamava e dizia o quê? Jesus, tem? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, mais alguém reclamava e dizia: cala a boca, cego, fica quieto, cego. Ele não vai te ouvir, até que Jesus fala: para. Traz ele para cá. E quando ele vai, já sabe a cor dos, conhece a história. Agora olha para mim. Clamar é gritar com alto, com voz alta. É gritar com força, com vontade. Sim ou não? Sim. E reclamar é clamar duas vezes, só que de forma a negar. Você acha que você vai viver uma vida abundante se só reclama? Você acha que vai viver uma vida abundante se só tudo para você está ruim? Se da sua boca só sai palavra de maldição? Olha para sua casa não é boa. Olha para sua vida não é boa. Olha para o seu esposo, só fala mal dele. Olha para sua esposa, só fala mal. Só pedir os filhos, seu amor. Deus está dizendo nessa manhã: ei, aqui sai da tua boca tem poder. O que sai da sua boca tem efeito, porque é inspirada pelo Espírito Santo. Começa a conhecer a palavra, e a conhecer a palavra, a tua história muda. Alguém conhece sempre do Salmo 105? 119, 105, versículo. Pastor, qual é esse texto? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que é a lâmpada? O que a lâmpada faz? Acende. Ilumina. O que a luz faz? Clareia, dá visão, sim ou não? Se a palavra do Senhor dá visão, se a palavra do Senhor ilumina meu caminho, e eu vivo na palavra, eu não tropeço, eu não piso em buraco, eu não caio, sabe por quê? Porque a palavra está inserida aqui. O salmista vai dizer sempre no mesmo salmo, 119, versículo 11, se eu não estiver enganado, ele vai dizer: a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. No versículo 9, um pouco antes, ele diz assim, ele diz: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Livro de João, capítulo 15, versículo 3, vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O escritor de Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante e poderosa do que uma espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Ela é poderosa, ela é eficaz. Paulo escreve a Timóteo dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, instruir e corrigir, para que o homem de Deus, você, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pastor, o que é isso? Palavra de Deus. O que é isso? Versículo da palavra. O que é isso? É você viver mediante a palavra. Glória a Deus, aleluia. Senhor, a minha vida não está boa, mas a tua palavra diz que eu viveria uma vida em abundância. Eu decreto sobre a minha vida abundância. Eu ministro sobre a minha vida abundância. Eu ministro sobre a minha vida prosperidade. Eu ministro sobre a minha vida paz. Senhor, a minha família não tem gente lá que não serve ao Senhor. Deus, Josué disse, e eu quero usar essa palavra: eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que é isso? É você requerer no céu aquilo que a palavra te dá como direito. É pilar, é pilar, é pilar, é pilar. Ela vai a sobrecair da reversão da mandada. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, eu conheço a palavra, eu estou na igreja, mas eu ainda não sou liberto de algo. Repreendo isso, eu quebro essa maldição, eu desfaço esse mal. Tem crente que tem medo daquilo que é feito de obra contrária. Aí a gente vai lembrar da palavra, está fazendo alguma coisa contra você. Fica tranquila, usa a palavra. Toda a ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Toda língua que se levantou está sendo condenada. Começa a viver a palavra. Mas para eu viver a palavra eu preciso conhecer. É por isso que o conselho de Deus a Josué: ei Josué, Moisés é morto, agora tu vai viver o novo, agora tu vai ser líder. Mas tem um conselho para ti, qual que é? Medita na lei de dia e de noite.
ela não te afaste. Sabe por que tem muita gente que chegou agora na igreja e vive uma vida diferente, e tem gente que tem 20, 30 anos na igreja e vive a mesma coisa, sofrendo, morrendo, chorando nos cantos? É porque quem entrou agora entendeu que essa palavra tem poder, entendeu que essa palavra tem efeito, entendeu que precisa viver. Não é uma coisa falada, é uma coisa vivida. Aleluia. Irmão, eu sou meio doido. Por quê, pastor? Porque eu vi umas coisas que talvez alguém, se eu colocar no natural, ninguém vai entender. Como assim, pastor? Irmão, vamos colocar aqui palavra financeira. Quantas vezes eu não fui comprar algo e disse assim: Senhor, pela tua palavra isso aqui vai acontecer. Chega lá, acontece. Ah, pastor, mas e quando acontecer? Melhor é Deus para entender aquilo que é bom para a gente. Mas eu sempre oro que não seja feita a minha, mas a tua. Porque a vontade dele é o que? Segundo Romanos. Boa, perfeita e Paulo vai escrever: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Comece a viver o novo na sua vida, mas para que você possa viver o novo, você precisa ter o primeiro pilar, que é a fé. Colocar a fé em prática. Mas uma fé sem conhecimento é uma fé que não tem fruto, não tem obra. E a Bíblia diz que a fé sem obra era o quê? Morte. E aí complementa com a palavra, o conhecimento da palavra. Mas eu não posso deixar de falar, acelerar um pouquinho, cada hora eu tenho que ir embora, no terceiro pilar. O que é o terceiro pilar? É a alegria da salvação. É a graça evidente. É entender que nós já estamos aqui, mas não somos aqui. É entender que nós já estamos de passagem. Eu sou de um tempo em que a igreja pregava sobre ser peregrino. Eu sou de um tempo em que a igreja pregava sobre ser imigrante, sobre estar numa terra que não pertence. Nós vivemos um tempo da igreja em que se prega sobre o terreno, em que se fala sobre o plano terreno, em que se fala de conquistas temporárias, em que se fala de conquistas agora, presente. Eu não sou contra isso não, que Deus te abençoe, que você conquiste muitas coisas, mas eu sou do tempo de uma igreja e do evangelho genuíno que fala que nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo está voltando, para levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E se você não tiver as vestes lavadas com sangue, se você não tiver as vestes brancas como alma, irmão, eu e você não vamos subir. Eu sou do tempo de uma igreja em que fala sobre renúncia terrena para viver o melhor no plano celestial. Eu sou do tempo do povo de uma igreja que pregava João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não sei, querido, se você aqui vai ter mansão, mas no céu tem uma mansão te esperando. Eu não sei aqui se você vai viver nas melhores ruas. Eu não sei se você vai para Paris. Eu não sei se você vai para Nova York. Eu não sei se você vai para as grandes nações, mas eu quero para Dubai. Eu não sei se você vai lá em Dubai ver ouro, mas eu quero te dizer uma coisa: no céu, João não conseguia explicar, e ele vai dizer: eu vejo uma rua maravilhosa, é semelhante a ouro, e nós vamos pisar lá, nós vamos andar lá, porque é uma promessa. Eu estou sentindo a graça dele. O salmista Davi vai pegar e no Salmo 51 ele vai fazer uma oração a Deus. Talvez uma das orações mais lindas da Bíblia. Está no rol das mais lindas. E quando ele pega, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começa a dizer várias coisas. Mas o salmista agora, rei, o salmista agora poderoso em riqueza, ele não vai se preocupar com isso, mas ele vai dizer: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Mas de tudo que eu possa pedir, Senhor, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, não retire de mim o teu Espírito Santo. Pode tirar o reino, pode tirar a glória, pode tirar o poder financeiro, pode tirar tudo, mas o Espírito Santo não, Senhor. Eu vi o que aconteceu com Saul quando ele perdeu o Espírito Santo. Não retire de mim, eu pequei, me perdoa, mas não retire de mim. E ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da salvação. Crente que perde a alegria da salvação perdeu o rumo. Crente
crente que não entende para onde está indo, qualquer lugar serve, inclusive o inferno. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja que tem alvo anda olhando para cima, não é para frente, é para cima, porque o nosso alvo é Cristo. Eu estou aqui por Cristo, é por Ele, para Ele, porque a Ele será a glória, a honra, o louvor, a majestade, o domínio e o poder. Ele nos chamou. A Bíblia vai dizer que Jesus está ascendendo ao céu, subiu. Os discípulos estão olhando para o céu. De repente aparecem dois homens de branco e dizem: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que viste subir irá voltar. Pastor, o que é isso? É graça salvadora. Não é a graça barata que está sendo pregada aí, em que pela graça você pode fazer o que quiser e tá bom, você é o queridinho de Jeová, você é o ponto fraco de Jeová. Isso é uma mentira que tem sido pregada nos últimos dias. Mas eu vim te dizer: a graça genuína e que te alcançou, te transformou, te livrou. Eu vinha escutando o louvor dos meninos no carro, em que do Fernandinho que limpou o sangue, e tem uma parte que dizia: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Alguém diz: crente não pode fazer nada. Eu quero te dizer o contrário: crente pode fazer tudo, mas escolheu ser livre. Eu não deixo de fumar porque eu não quero. Eu deixo de fumar, eu deixo de beber, deixo de prostituir qualquer outro pecado, porque Ele me libertou. A graça alcançou. Pela graça sois salvo, através da fé que é em Cristo Jesus. Veja como um está ligado no outro. Eu creio, eu conheço a palavra e eu sou salvo. É por isso que alguém não vai entender, porque no leito da morte, alguém que errou, alguém que teve uma vida destruída, alguém que teve uma vida de pecado, alguém chega lá, a pessoa nos últimos segundos diz: você quer Jesus como Salvador? A lágrima rola do rosto daquela pessoa, ela reconhece a Jesus e Jesus leva ela para o céu. Por que, pastor? Porque a graça é evidente, porque pela graça sois salvo. E o que é graça? É favor não merecido. A gente não merece, não compra, não conquista, não tem como alcançar, mas Ele nos deu e nos deu de graça. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está salvo pela graça. Não perde a alegria da salvação. Não pega. O que é estar alegre na alegria da salvação? É a gente estar passando pela prova e está que nem o Lázaro. Estou passando pela prova dando glória a Deus. É alguém dizendo: não vai dar certo. É tristeza, depressão, angústia, desemprego, enfermidade ou qualquer outra coisa bater a nossa porta. E a gente dizer: fica tranquilo, você está aqui por um tempo, porque o Senhor desta casa é o Senhor Jesus. Ele permitiu, a gente entende. A gente vive o que Jó falou. Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu saí do ventre da minha mãe e a nunca eu vou para lá, porque eu vou voltar para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus também tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Crente passa por dificuldade, mas é temporária, porque o Senhor é Deus que cuida. O Senhor é Deus que guarda. A sua casa precisa, você precisa entender isso. Teve uma hora essa madrugada em que eu estava com o Levi. E eu estava cantando louvor, eu mandei um louvor, tentei cantar. Aí estava cantando louvor lá para ele poder acalmar. Eu acho que irritou mais, mas tudo bem. Eu estava lá louvando ao Senhor. E de repente o Senhor falou para mim: para de louvar e começa agora a repreender. Eu disse: Senhor, de madrugada, todos dormindo, ele dormindo, os meninos dormindo, e eu com ele. E eu comecei a repreender. E quando eu comecei a repreender, eu comecei a sentir, me arrepiar todo, uma presença maligna, irmão. E ele gritava. Eu disse: Deus, isso aqui não é natural, isso aqui não é dor. Porque quando é dor, ele se torce todinho, coisa normal, natural de criança. Mas ele não estava se torcendo nada. E comecei a repreender. Eu digo: eu estou te repreendendo agora, com a autoridade de Deus, ou na palavra. Irmão, eu terminei de repreender.
Deus pode ter feito isso antes, me fez assim. Me dormiu. Eu disse que foi o efeito do louvor. Tem hora que a gente precisa entender que a nossa casa está sendo alvo de ataque. Aí você deve dobrar o joelho para orar. Para entender, eu dizia no meio da oração, a minha casa é embaixada de Deus. Eu sou embaixador de Cristo, como Paulo fala. Por que você falou isso? Conheço a palavra. Conheço a palavra. E eu comecei a dizer que não há legalidade para você operar. E comecei a repreender, irmão. Eu comecei a me arrepiar todo com a presença maligna. Quando eu repreendi aquilo, eu senti uma graça que dentro de casa, uma presença de dentro de casa. Aí ele acordou, porque eu comecei a andar com o menino, falar em mistério dentro de casa, e dormindo. E eu falando em mistério com vontade de pular, sentindo a presença de Deus. Está tudo bem. Eu disse, a graça entrou aqui, a presença de Deus entrou na casa. Olha para quem está no seu, diga assim, toda hora é uma oportunidade de você falar com Deus. Está dirigindo, fala com Deus. Está andando, fala com Deus. Eu quero te convidar a trazer Deus para o seu dia a dia. Eu quero que você entenda que se você colocar os pilares, não há até momento. Eu só vou orar para horário. Eu só vou fazer tal dia. Eu só vou para no dia que eu tiver no culto. Deus vai dizer, eu quero ter comunhão, intimidade contigo todos os dias. Salmo 91 diz o quê? Quem conhece? Ninguém lembra? Aquele que habita aonde? A sombra? Quem quer descansar aqui na sombra do Onipotente? Agora olha o texto. Aquele que habita. Habitar não é frequentar. Habitar não é visitar. Habitar não é estar lá de vez em quando. Habitar não é passar e dar um oi. Tem muito crente que visita, que passeia, que faz turismo no esconderijo do Altíssimo. Habitar é viver, habitar é ter comunhão. Quando você mora na tua casa, você habita ali, você tem comunhão com quem está ali, você tem intimidade com quem está ali. Agora, quando você visita, você fica até meio mais ou menos assim, né? Sabe se pode fazer aquilo, se não pode fazer aquilo. Mas quando você habita, você tem intimidade, você tem particularidade. Você sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. As regras da casa já estão estabelecidas. Mas o que é isso? Deus está convidando você a habitar no esconderijo do Altíssimo para poder descansar na sombra do Onipotente. O que é habitar? É ter intimidade com Ele, é ter vida com Ele, é viver o que Ele quer que você viva, é falar com Ele diariamente, é estar andando e sentir a presença, é estar trabalhando e sentir a presença, é estar no meio do caminho e alguém está dizendo para você, eu sei que você veio trabalhar, mas fala por mim. Eu sei que você está aqui para poder passear, mas Deus mandou você me dar um abraço. Eu sei que você está aqui, é apenas vizinho, mas eu vim aqui te visitar porque tem algo de você diferente. Porque você não visita, você habita. Quem aqui é casado e teve experiência, por exemplo, de depois de casado voltar para a casa da mãe para morar, para passar o tempo, ou para casa do pai, do sogro, sabe? Vai entender o que eu vou falar agora. Os costumes mudam. Mudam ou não mudam? Aí você vai para a casa da mãe, já dizia o ditado, minha casa, minhas. Sim ou não? A mãe tem as regras dela, e você estava acostumado até casar, você casou, mudou as regras. Sim ou não? Aí você volta naquele conflito. Porque você quer que seja do seu, mas vai ser do jeito de quem está lá. Porque a regra vai ser aonde você habita. Aí a pergunta que eu quero te falar é, aonde você está habitando? Pastor, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Então você descansa. Você viu o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Descansar me faz em verdes passos. Ele guia-me a águas tranquilas. Você sabe por que tem tanta gente com síndrome do pânico? Você sabe por que tem tanta gente com ansiedade, com crise disso, crise daquilo? É porque esqueceu de habitar, esqueceu de viver no esconderijo do Altíssimo. É porque está preocupado demais. Eu só dizendo descansa, descansa. Descansa, 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 descansa.
Porque Deus nos esconde, Deus nos guarda. E aí, irmão, vou parafrasear o que eu quero pregar aqui. Eu estou de madrugada lá com o Levi. Aí ele fica em pezinho, porque ele não pode ficar deitado, ele pode ficar em pezinho. E eu abraço ele para poder esquentar, para poder passar a dor na barriga da cólica. E aí ele brinca e fala que ele só fica calmo comigo, acho que é por causa da barriga. E ele apoia aqui, literalmente, né, a barriga grande. E aí ele fica. E aí você começa. Pastor, o que é isso? É trazer para perto. É o pai dizendo para o filho, está doendo, mas eu estou aqui. É o pai dizendo, olha, eu sei que a dor é forte, não tem como eu tirar essa dor agora, porque tem coisa que Deus permite a dor para nos amadurecer. Por que o Levi está sentindo dor? Para que o organismo dele esteja preparado para receber alimentos mais sólidos. É assim que funciona uma transformação. Assim também é o crente. Olha, eu estou segurando aqui, eu estou escondendo ele. Ele está perto de mim. Habitar é entender que você está no colo de Jeová. Pastor, mas está doendo, mas está no colo dele. Ele te segura, ele te guarda, ele te livra. Quem habita entende que não dá para parar. Quem habita entende que não dá para desistir. Quem habita entende que ele faz na hora que ele quer e não do jeito que eu quero. Para terminar, o último pilar. Eu disse que o primeiro pilar é você ter fé. O segundo pilar é você conhecer a palavra. O terceiro é você entender a graça e não perder a alegria da salvação. E o quarto é você ser cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é apenas um movimento do Espírito. É você andar com o Espírito Santo. Eu me lembro que na adolescência, quando eu li o livro do Benihim, chamado Bom Dia Espírito Santo, depois eu li o Bem-vindo Espírito Santo. Eu vi aquelas relatos e falava, meu Deus, dá para viver esse negócio aí. Dá para poder fazer essas coisas. Depois eu li um livro, pastor Tommy Tenney, Adoradores de Deus. São livros que mudaram a minha percepção de fé. Depois procura esse livro e leia. E quando eu li esse livro, principalmente Adoradores, eu lembro e ele conta a história da mulher do vaso de alabastro. A mulher do vaso de alabastro, ela chama atenção por algo interessante. A Bíblia vai dizer que ela entra. Alguns relatos vai dizer que ela usa o vaso de alabastro, outros dizem que das lágrimas, mas está falando a mesma história e João vai escrever com detalhe. E a Bíblia vai dizer que está tendo um culto ali, na casa de Simão, o leproso. E a Bíblia vai dizer que Simão chama Jesus para sua casa, mas não recebe Jesus como deveria receber, porque era costume dos judeus lavar os pés e saudar com o ósculo santo que era o beijo. E a Bíblia vai dizer que Jesus não recebe. A Bíblia vai dizer que quando João vai escrever essa passagem, ele vai dizer que Lázaro está à mesa e muitos vinham para o culto para ver se Lázaro tinha mesmo ressuscitado. Pastor, o que é isso? É um simbolismo de um culto que nós vivemos. Quantos vêm para a igreja para ver Lázaro? O que Lázaro significa? Aquele que viveu o milagre, ou os milagres da parte de Deus. São pessoas que vêm para a igreja pela mão de Deus. Como assim? Pelo aquilo que ele pode fazer, não pelo aquilo que ele é. A Bíblia vai dizer que há outro tipo, grupo de pessoa, que é o Simão. Tá, ele chama Jesus para casa, mas não recebe direito. Chama Jesus para casa, mas não trata direito. A Bíblia vai dizer que a arca ficou na casa de... Esqueci o nome do Jesus, sacerdote aqui agora. Mas a Bíblia dos pais de Uzá. A Bíblia vai dizer que a arca ficou lá 22 anos. E nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que quando Uzá toca na arca, ele morre. E a arca e Davi deixa a arca na casa de Obed-Edom durante 3 meses. A notícia chega até o palácio. Ó Davi, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mudou a história de Obed-Edom. Os filhos dele estão diferentes, a casa dele está diferente, está tudo transformado. É por isso que tem gente que fica 22 anos, 30 anos na igreja, nada muda. E alguém que está perfeito, está transformado. É porque trata a presença, a arca diferente. É porque sabe receber Jesus na casa. É porque entendeu que não é qualquer um que está entrando lá. Não é um espírito de porco, não é um espírito de mundo, não é alguém que faz você de cavalo, é alguém que te libertou, é alguém que te curou, é alguém que morreu Jesus do cavalo para que você tivesse vida. Por que ir atrás dos demônios servem? Dá para melhor do que muitos crentes a Jesus. A
respeito maior, a submissão maior, a temor maior. Trabalhei com libertação há muitos anos e já vi testemunho de pessoas que vieram e falaram: olha, eu não entendo os crentes, porque lá a gente não podia fazer isso. Não podia desobedecer a autoridade dos crentes. Só falta, acabar com a vez do pastor. Não podia respeitar a entidade. Não podia tocar nas coisas consagradas. Os crentes não valorizam. Por que, pastor? Porque lá é punido. Lá é punido. Olha para quem ao seu lado e diga assim: o Espírito Santo é um gentleman. Ele é um ser tão educado que a Bíblia vai dizer que ele está à porta. Aleluia. Posso entrar? Posso entrar? Alamanto e cara do choro. Aleluia. Glórias, aleluia. Posso entrar? Aleluia. Aí eu lembro do louvor do Thales. A porta está sendo batida. Lado de fora tem dois. O Espírito Santo dizendo: posso entrar? Mas também o pecado dizendo, como ele canta: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Aí ele abre a porta e diz: vem, Espírito Santo, porque eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu não sei como é que você entrou nessa manhã, mas eu quero te dizer que se você escolher o Espírito Santo para habitar na tua vida, tenha a ousadia do Espírito e viva ao sobrenatural. Eu vejo um monte de gente criticando Pedro. Tem até louvor dizendo: não faça como fez Pedro, sentindo muito medo, ele afundou. Tem louvor criticando Pedro, todo mundo fala de Pedro, mas tinha todos os discípulos no barco, o único que desceu foi ele. Só duas pessoas na história andaram sobre as águas. Um foi Jesus e o outro foi Pedro. Mas foi poucos passos, mas andou, experimentou o sobrenatural, viveu o grandioso da parte de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não basta ter o Espírito Santo, tem que ter a ousadia do Espírito. A enfermidade vai sair. Não é porque eu acho que vai sair, é porque ele é poderoso para curar. O emprego vai bater a tua porta. Não é porque eu mereço, é porque eu levantar. O de Deus vai acontecer. Alabaia, sobre a cama. E não é no céu, você vai sentir a presença de Deus aqui. Eu estou me contando porque, pastor, porque quando o Espírito Santo se move, ele vai cair sobre ele canta. Eu sou do tempo que a gente cantava um louvor, bem antiga, até o pastor Mário Marcelo cantou. Eu estava tentando em Sandrinha, acho que cantava esse louvor, não lembro, mas dizia assim: se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abre o seu coração e comece a louvar. Sinta o fogo do céu que derrama no altar, e o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Havíamos no carro, eu não canto louvor que dizia: derrama a tua Shekinah sobre nós, Senhor. Não poderemos ficar de pé, tamanha é a sua glória sobre nós. Eu olhei para o Pedro, olhei para o Davi e disse: vocês sabem o que é Shekinah? Eles disseram: não, pastor, eu não sei. Eu disse: Shekinah é a glória suprema. Shekinah é a glória que descia no santo do santo, e a fumaça que levou o templo, e quando a glória descia, a laia, shorecai, ele guarda, cai, achou. Eu lembro
ter palavra, que você possa ter a graça de Deus e a alegria da salvação na sua vida, e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Saia daqui com a sua vida mudada. Saia daqui para ter uma vida abundante. Não aceite aquilo que o inferno preparou. Queira apenas o que Deus quer, porque a vontade dele, ela é muito maior, mais poderosa do que a nossa. Então viva o sobrenatural de Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?